Nesse início de trabalho eu sempre tenho assim um agradecimento para a equipe. Eu fico feliz de trabalhar com as equipes. Tem muita importância o nosso trabalho. Tem um método, tem a continuidade. E aquele que tem um método, que tem um costume, que tem princípio de ter o horário, a determinação, a boa vontade, aquele fica qualificado dentro dele. Na vida interior dele, ele será sempre lembrado por esta qualificação. E o nosso trabalho na equipe dá esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mistério Lúcifer. Lúcifer veio para auxiliar os espíritos no seu desenvolvimento, para ampará-los. Em vez de fazer o trabalho que foi destinado a ele, ele colocou as tentações, colocando um princípio errado e desviando o foco, o objetivo. O objetivo é que o espírito teria que vir para a matéria, tornar-se qualificado para retornar à pátria espiritual. Essa era a função de Lúcifer, possibilitar e auxiliar cada espírito nessa caminhada. Cada espírito tem uma coisa muito boa dentro dele, que se a pessoa começa a observar a sua vida, ela vai vendo que sempre tem o ânimo, a coragem, a destreza, sempre tem o impulso. Na vida de uma pessoa, isso sempre acontece. Essa coragem, o Criador dá para cada um. É só observar que uma criança em formação, ela sempre tem dentro dela a coragem, a vontade, o ímpeto. Essa coragem, esta vontade, essa boa vontade em participar, o adulto que não foi tolhido, que não foi atrapalhado, sempre continua tendo, faz parte da pessoa, do desenvolvimento dela, para ela ter a possibilidade de voltar para a pátria espiritual. Todas as coisas que existem na criação estão sempre voltadas para a luz. No caso da nossa habitação, que é a Terra, todas as coisas se direcionam para a luz. Se uma pessoa tem uma planta dentro da casa dela, ou se ela colocou alguns grãos num local úmido que possibilitasse que aqueles grãos tivessem a transformação, qualquer um pode observar que assim que vai surgindo os brotos que aqueles grãos possibilitam, eles vão procurando a claridade, onde existe mais claridade, e eles pendem para esta condição. Se a pessoa vai em uma plantação que já se encontra ali naquela região há algumas décadas e tem muitas árvores, e uma árvore quer surgir, ela faz uma maneira de procurar uma clareira para ter a possibilidade de ir em direção à luz. Nós temos esta mesma condição e a pessoa tem que observar assim, que ela é que tem que fazer o movimento, fazer o esforço e sair das influências, das placas erradas que existem na vida. E a referência bem forte que existe para cada um é a boa vontade, é a simplicidade, é a perseverança, e a pessoa tem que observar que para qualquer coisa que ela queira, ela tem que ir até aquilo que ela está querendo. Se ela não for, outra pessoa vai e fica com aquela oportunidade. O mistério Lúcifer é uma condição que tolhe a pessoa, faz com que a pessoa se coloque naquela condição de julgar que tem direitos. E se uma pessoa observa, ela vai tendo as referências dos ensinos. Os 10 mandamentos é uma referência muito forte, e se a pessoa trabalha com os 10 mandamentos, ela tem sempre aquela condição de alinhar-se. O 3º mandamento, que é o dia do Senhor, fica bem interessante assim, porque muitas pessoas frequentam
a um lugar, a outro lugar. Mas se a pessoa não tem um lugar ou não quer frequentar a lugar nenhum, ela tem que fazer essa diferença dentro dela, que aquele dia é um dia especial, que é para ela fazer uma reflexão dos 7 dias anteriores, para ela ir observando como ela caminhou e como ela está vivendo com os seus sentimentos. E se o sentimento dela se encontra de uma maneira que não colabora, e os sentimentos a gente sabe assim que eles têm muito nome, tem nome de dó, tem nome de carinho, tem nome de posse, de possessão, tem nome de obsessão, porque uma posse, uma possessão acaba ficando uma obsessão. E uma pessoa obsediada, ela não tem nem um pouco de lucidez. Ela tem que fazer um trabalho com ela mesma de lembrar do terceiro mandamento, que é uma oportunidade que ela está tendo e vendo-se. Porque depois, quando a pessoa tem muitas décadas, fica muito difícil para ela arrumar a sua vida interior. E a vida interior de uma pessoa é como uma casa. A pessoa tem que arrumar todos os dias aquela casa, ela tem que estar presente com ela mesma, com os seus sentimentos. O mistério Lúcifer é aquela condição que, independente de como a casa se encontra, a pessoa faz aquelas maquiações, coloca tudo escondido e o que apresenta é como se aquela casa fosse uma coisa organizada. Mas cada um sabe assim que quando há um descuido, quando a pessoa percebe, aquilo que foi colocado muito bem guardado tende a aflorar. Na nossa vida é a mesma coisa. A pessoa pode ter passado a vida inteira tendo um tolhimento, não trazendo para a luz aquelas tendências que ela tem, que independente dela, aquilo entra naquela condição de aflorar-se. Isso é fácil de observar que independente da idade que uma pessoa venha a apresentar, as tendências apresentam na maneira de vestir-se, apresenta na maneira de portar-se, no jeito de falar. E quando a pessoa descuida com a sua fala, os seus descendentes começam a falar da mesma maneira que estão ouvindo aquele ascendente a verbalizar. E aquele ascendente, quando ele tem um pouco de lucidez ainda, ele sente um mal-estar muito grande. Quando um novo dirige a ele, usando qualquer expressão de qualquer maneira, ele fica com uma condição interna chamada mal-estar. Mas isso é um auxílio, porque ele descuidou e agora ele está sendo tratado da mesma maneira com as palavras que ele passou a utilizar. O mistério Lúcifer atua com as pessoas que se descuidam durante a vida e que não usam o terceiro mandamento. E se não usa o terceiro mandamento, a pessoa não tem aquela condição de alinhar-se, de ir observando que tem muitas coisas na vida, apresentam-se numa condição superior que ela não tem como conhecer ou ser orientada por aqueles ensinos. Ela tem que fazer um trabalho dentro dela de graduar-se, ter o conhecimento de banco de escola, ter o conhecimento em saber administrar uma empresa, tem muita importância para aquele setor da vida da pessoa, mas para o setor da sua vida interior, aquilo muitas vezes não tem nenhuma significação. A vida interior é com aquela bondade que precisa de ter. Ter uma bondade com as outras pessoas precisa de ter com as pessoas que se encontram esforçando em caminhar no caminho da luz. E essas pessoas, bem fácil de conhecê-las. A primeira coisa que elas não querem é ter uma pendência com outra pessoa. Quando surge uma pendência, surge também aquela maneira que tem que retribuir. E uma pessoa que está sempre caminhando no caminho da luz, ela não quer favores, porque ela tem que retribuir, e muitas vezes a retribuição é muito mais trabalhosa, ou dispendiosa,
ou no financeiro é muito mais caro do que aquilo que ela recebeu. Dentro de uma pessoa que caminha no caminho da luz, ela quer caminhar com uma leveza sobre a vida, de ir, de voltar e sem ter um aborrecimento qualquer e nem aborrecer outras pessoas. Existe uma consideração, independente de como a outra pessoa vem caminhando. O mistério Lúcifer é uma condição de um aproveitamento, de entrar naquela condição de ser beneficiado independente de qualquer coisa. E para a pessoa ser beneficiada na criação, ela poderá ser, porque se a pessoa coloca uma semente de qualquer fruto, se ela cuida um pouco daquela semente, no período seguinte que aquela semente vai possibilitar os frutos de uma árvore, a pessoa então sempre será beneficiada, mas ela terá sempre que fazer alguma coisa, como limpar, como podar na época certa, como possibilitando aquele solo receber as propriedades para continuar tendo o vigor daquela árvore. Na criação tem sempre esta coisa boa. O mistério Lúcifer é uma condição diferente, é uma condição de tolimento, de oportunismo, de não fazer esforço, de tirar proveito das situações. Cada pessoa precisa de estar muito presente com ele mesmo e as realizações são sempre imediatas. Não precisa de passar por um processo de graduar-se, assimilar. A pessoa pode ter a graduação de qualquer maneira, de qualquer forma. É comum conhecer uma ou outra pessoa que fala assim que, independente de qualquer coisa, o sucesso dela está em primeiro lugar. Tem muita importância, porque quando a gente conhece uma pessoa que o sucesso da outra ficou sobre a sua cabeça, essa pessoa tem sempre dentro dela um descontentamento. Ela não julgava que a outra pessoa tivesse um procedimento assim tão astucioso. Na nossa vida interior tem uma coisa muito importante. Independente da época em que a pessoa se encontra, todas as coisas apresentam um fio de ligação. A vida interior de uma pessoa, ela é numa espiral. Não tem tempo, não tem espaço. Toda época a pessoa volta no princípio e toda época a pessoa vai vendo como é o seu futuro. Na vida física da matéria grosseira, aí sim apresenta aquela condição linear. O nascimento, o crescimento, a juventude, a fase adulta e a fase do envelhecer. Mas na vida interior de uma pessoa sempre apresenta esta condição de ser uma espiral. E aquela pessoa que subiu na vida, que é o termo que a gente usa assim, subiu na vida de qualquer maneira, sobre a cabeça daqueles que ela tirou proveito, ela ficou com um fio dentro dela presa naquelas situações. Independente dela, aqueles fios ficarão ligados. O mistério Lúcifer é esta condição, sempre tirar proveito em qualquer situação que a pessoa apresenta. O mistério Lúcifer, cada um tem que observar assim que eu próprio que tenho que fazer muito esforço em conhecer todas as coisas que ele utiliza, todas as coisas que o seu corpo precisa e todas as coisas que ele vem a ter um ideal. A perseverança é um princípio da luz. E cada um tem que fazer esta observação para ele mesmo. Se uma pessoa quer concluir
um determinado curso, independente de onde esse curso é ministrado, a pessoa tem que ter uma perseverança de frequentar aquele curso e conhecer todas as informações que são ministradas naquele curso. A perseverança é o caminho da luz. Com a vida interior da pessoa, ela tem que fazer a mesma coisa, ela tem que perseverar dentro dela e ir tirando as influências que ela recebeu. Muitas vezes a influência que uma mãe faz para um filho constrói, e muitas vezes de uma ou de outra a influência que uma faz não constrói, ela permite um amor brando. E se uma pessoa vai fazendo uma observação sobre os tipos de amor, só existe um tipo, que é o amor que anda junto com a verdade, que anda junto com a justiça. Seriam assim os três entrelaçados: a verdade, o amor e a justiça. Quando entra um amor sem estas três coisas juntas, aquele amor é defeituoso. É fácil de observar um amor de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para um homem. Quando tem a verdade e a justiça naquele amor, aquela mulher melhora aquele homem e aquele homem melhora aquela mulher. Ela faz um esforço para manter equilibrada durante o período desse relacionamento. Ela vê que aquele relacionamento apresenta um futuro. E aquele homem faz o mesmo procedimento. Ele faz o esforço em equilibrar aquela companheira, porque ele vê assim que apresenta um futuro para a sua vida. E a vida de uma pessoa não é só trazer filhos para esta terra. É muito gratificante quando existe um amor com a verdade, com a justiça, porque tem o equilíbrio, tem a satisfação. Mesmo um se encontrando distante do outro pelos afazeres, fica aquela lembrança, ficou aqueles fios que tem de puxar de volta com uma rapidez maior para as proximidades. A perseverança tem esta coisa boa. E se uma pessoa observa na vida interior dela, a perseverança dá uma sustentação. Quando a pessoa coloca uma semente no solo, o gradual do amadurecer, do florescer daquela semente, ela vai ficando resistente. E é bem interessante porque com o processo do fortalecimento natural que existiu, quando dá chuvas fortes, ventos fortes, as coisas que se encontram naquelas imediações, as chamadas naturais, é que mantêm-se de pé. Na nossa vida interior é da mesma maneira. A perseverança mantém a pessoa de pé. Ela faz um esforço para corresponder e ela não quer dar trabalho para a outra pessoa. O amor com a verdade, com a justiça, tem esta importância, tem um equilíbrio. A pessoa não quer dar trabalho para aquela que ela ama. Com isso, ela faz um esforço em conhecer alimentos e viver de acordo com o seu corpo físico, sem estar querendo aparentar. É de dentro dela. É uma condição verdadeira. Tanto é que é comum a gente conhecer muitas famílias que uma senhora prepara um alimento há mais de 50 anos e a referência que se ouve daquele alimento é uma referência muito boa. O jeito que ela faz tem o amor, tem a verdade, tem a justiça. Com isso, vai tendo o norte e a pessoa não entra naquele processo de degradação. E o princípio de Lúcifer é aquela condição que fala-se assim, é tudo igual. Quando uma pessoa fala que é tudo igual, aquela pessoa se encontra no princípio de Lúcifer. Dentro dela não está havendo um crescimento. Ela parou de trabalhar com o terceiro mandamento. Ela não está
está fazendo uma reflexão de como ela vem tendo o processo da transformação interna. A condição da transformação externa, independente dela, o processo continua. Todas as coisas na matéria grosseira, independente da pessoa, tem a transformação. É fácil de observar com os fios sanguíneos, as ligações que existem. Passa-se muito tempo sem ver um tio, sem ver uma pessoa que a gente conhece do nosso período de infância, e quando a gente vê aquela pessoa, teve uma transformação. A transformação interior é que a pessoa precisa de ter. Ela tem que ser superior às transformações externas. Isso é uma perseverança, é um trabalho de alerta. E esta condição de manter-se alerta, se uma pessoa faz esta observação, ela vê que ela tem que ficar alerta o tempo todo. Ela tem que desenvolver todas as condições que ela tem e observando na vida linear dela, do seu corpo físico, apresenta uma referência. E essa referência é de como ela usou os ensinos para ela mesma. Se uma ou se outra pessoa fala que sente bem perto daquela pessoa, é o que a pessoa tem dentro dela que está irradiando. É físico. Se uma pessoa é vista, outra procura evitá-la, o que aquela pessoa irradia não está de acordo com os ensinos. A nossa vida, ela tem muita importância, mas é para nós mesmos. Cada um é que abre ou que fecha a sua porta. E cada um é que tem que observar qual é o procedimento que ele está querendo para a sua velhice. Toda a época da sua existência tem muita importância. E o terceiro mandamento é um costume que se a pessoa parou de tê-lo, ela precisa de voltar a tê-lo e precisa de orientar as pessoas com quem ela convive para ter esta prática. É de dentro que a pessoa vai tendo esta condição de alinhar-se. E um alinhar é a vida inteira. Durante a nossa vida, quando a pessoa desvia um pouco, dá muito trabalho para voltar outra vez a alinhar-se em todas as coisas. Se a pessoa está apresentando um trabalho manual e ela desviou um pouco, é comum uma ou outra pessoa reiniciar aquele trabalho. Ela faz o esforço para não ter um desvio. Com o entendimento dos ensinos é da mesma maneira. A pessoa que não pode descuidar. O mistério Lúcifer aproveita esse descuido e muda o foco de visão da pessoa. Em vez da pessoa entrar naquela condição de ter dentro dela uma condição jubilosa do esforço, da perseverança, da gratidão por estar tendo as oportunidades que a vida apresenta a ela, ela entra como se fosse naquela condição de prejudicada, e cada um sabe assim que não tem uma maneira de um ser humano prejudicar o outro. Aquele que permitiu ficar prejudicado, ele se encontrava descuidado, ele não usou os sentidos, porque fica fácil assim de observar no caso de um alimento, o alimento que já apresenta uma fase posterior, que não apresenta a condição adequada para ser alimentado, ele tem muitas coisas que ele anuncia, o gosto, o cheiro, a aparência, ele noticia. Com isso também altera as suas imediações. No caso da conveniência, também fica fácil de observar. É comum, num período anterior, ter conhecido uma ou outra pessoa que conseguiu um trabalho numa determinada localidade, justamente porque essa pessoa ia visitar um conhecido que trabalhava
naquele ambiente e com a boa vontade que essa pessoa apresentava quando ela chegava nesse ambiente, ela foi convidada a trabalhar. A boa vontade abre as portas para a vida física de sobrevivência da pessoa. E a boa vontade em usar o terceiro mandamento traz a importância para aquela pessoa. Ela e vendo como ela se encontra diante das coisas que apresentam. Não precisa da pessoa ficar envelhecida ou caminhar muito tempo naquele caminho se não apresenta uma segurança. Porque os caminhos são claros e definidos. Se a pessoa está caminhando em um caminho que não apresenta clareza, aquele caminho não é muito transitado. As oportunidades surgem assim, por caminhos que não são muito transitados. O mistério Lúcifer é esta condição, sempre apresentando caminhos que não são muito transitados, sempre apresentando aquela condição que a pessoa torna-se beneficiada e a pessoa não fez o trabalho do terceiro mandamento, ela esquece de refletir como ela pode agora tornar-se beneficiada se ela não fez nenhum esforço. É um equilíbrio. É o amor, é a verdade, é a justiça. No caso daquele homem ou daquela mulher que recebe a consideração de um amor com bondade, de um amor com justiça, de um equilíbrio, foi feito um trabalho anterior, possibilitando que tivessem um esforço, uma correspondência. O mistério Lúcifer. A bondade do Criador é gradual, apresentando aquela condição de ter o amadurecimento com segurança, com determinação. Aquele profissional que tornou-se mestre na sua profissão, ele teve o desenvolvimento. Junto com o desenvolvimento, ele foi conhecendo os detalhes que aquela profissão necessita. O mistério Lúcifer é uma condição diferente. Independente da pessoa ter ou não o conhecimento, a graduação para aquela função, ele se prontifica em ficar naquela função. Falta a bondade, falta a justiça, falta a clareza, não condiz com o que precisa para aquela profissão. Cada pessoa tem dentro dele o princípio do certo e o princípio do errado. Se ele descuida, não faz um trabalho diário com ele, estudando o livro na luz da verdade e observando o procedimento que precisa de ter com ele mesmo, ele tende a cair nas armadilhas. Uma pessoa ou outra pessoa usa sempre o termo sorte. Para a pessoa ter sorte, ela tem que estar cultivando pensamentos nobres. Se uma pessoa recebe um benefício e esse benefício não foi feito uma base para tê-lo, essa pessoa perde aquele benefício. O mistério Lúcifer não apresenta uma firmeza, uma coerência, não apresenta uma segurança. Uma pessoa, um ser humano, não tem como encontrar-se com Lúcifer. O máximo que uma pessoa pode fazer é conviver ou encontrar com os seguidores de Lúcifer. E é bem interessante porque normalmente apresentam costumes que não são bons e apresentam descuido com o seu corpo físico. Cada pessoa tem muitas referências para ficar dentro dele com aquela segurança que ele precisa para retornar à pátria espiritual. O terceiro mandamento vai dando a estrutura para cada um fazer esta observação com ele mesmo e vai possibilitando aquela condição que precisa para a pessoa ir alinhando e tendo esta coisa boa todos os dias. O trabalho interno é um esforço. Para conhecer o corpo humano,
a pessoa tem que dar muita atenção para conhecer as tendências que afloram dentro da pessoa. A pessoa tem que ter mais conhecimento dos ensinos para ela ficar muito segura com ela mesma. E a segurança é com a própria pessoa, é com os ensinos que a pessoa vai ficar segura e qualificar-se.